Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui e estamos fazendo a nossa gravação via celular. No momento vocês estão vendo a tela cheia, mas deixa eu baixar aqui para poder mostrar que eu e o colega Marcelo estamos fazendo a chamada de vídeo. Marcelo, dá um alô aí para a galera. É porque pelo celular não dá para ver. Professora, boa noite, colegas. Aproveitar também e dizer que o colega Paulo ele participou do trabalho, só que ele teve algum probleminha que a gente não conseguiu entrar em contato com ele para poder apresentar. Tínhamos marcado às 17, mas ainda não conseguimos contato com ele. E por isso nós vamos iniciar o trabalho sem ele, mas ele participou da construção de todo o projeto, de todo o trabalho. Só por uma questão mesmo de prazo de entrega, a gente vai fazer sem ele, mas volto a dizer, ele participou da construção. Vamos lá. Enchentes e inundações e seus impactos econômicos, ambientais e sociais. Em Itabuna. O espaço geográfico ao qual nós destacamos foi, óbvio, né, o Rio Cachoeira, ali pela Beira-Rio, pegando a Avenida Cinquentenário, que é uma região mais econômica, então abrange um pouco tanto do centro quanto do Jardim Vitória. Deixa eu descer aqui um pouco. O município de Itabuna está localizado no sul da Bahia, com uma população estimada de mais de 214 mil habitantes. Segundo o IBGE, alguns relatos históricos trazem o registro de uma grande inundação em 1914, onde destruiu todas as casas situadas às margens do rio. A mais destrutiva ocorreu em 1967 e alagou todo o centro comercial e trouxe prejuízos econômicos. Passados mais de 100 anos, os itabunenses ainda sofrem com as enchentes e inundações, sendo a de 2021 a pior entre todas até agora. O que pode ser feito hoje que não tenha sido feito nesses mais de 100 anos? Trazer alguns dados aí do censo do IBGE de 2010, porque 2020 era para ter ocorrido outro censo, já que é de 10 anos, e não aconteceu por conta da pandemia, está acontecendo nesse ano de 2022. Entre alguns números que temos aí, destacamos dois, que é a urbanização de vias públicas. A urbanização de vias públicas, que está destacada com 19,2%, são as ruas que têm boca de lobo, comumente chamada de boca de lobo, ruas calçadas ou asfaltadas, iluminadas com passeio e etc. Ou seja, uma rua devidamente estruturada. População exposta ao risco, 9.638. São as pessoas que vivem em situação de morar em costas ou próximo a encostas, áreas de deslizamento ou áreas possivelmente de inundação ou enchente. Mais abaixo temos a fotografia da enchente de 1967, do arquivo da UESC, mostrando a região ali do centro. Agora o colega Paulo vai dar prosseguimento. Paulo? Boa noite, professora, boa noite, colegas. Falarei um pouco sobre a metodologia. Pesquisa bibliográfica em livros, artigos e sites específicos, sendo feitas análise qualitativa e quantitativas, apresentando opiniões, dados, imagens e estatísticas que possam trazer luz ao tema trabalhado: enchentes, inundações e seus impactos econômicos, ambientais e sociais na cidade de Itabuna, Bahia. Nós podemos ver, se o colega puder baixar mais um pouco, essa parte geográfica aí que mageia toda a parte do Rio Cachoeira. Podemos partir do ponto de partida Jardim Vitória, as margens do Rio Cachoeira. Se nós observarmos meticulosamente um local chamado Banco Raso, tem uma comunidade ribeirinha que moram nessa localidade de maneira, não adequada. Quando aconteceu o evento das fortes chuvas e o alagamento, trouxe algumas consequências que impactou e teve seus impactos negativos
em três vertentes: ambiental, econômica e sociocultural. Eu passarei um pouco para o colega discorrer um pouco nessa parte ambiental e darei sequência na parte socioeconômica. Resultados e discussão. Dentre muitas causas, podem ser citadas desmatamento, aumento nos volumes de escoamento superficial, impermeabilização do solo, ineficiência dos projetos de captação de água pluvial, urbanização acelerada e desorganizada, descarte irregular de resíduos sólidos, entre outros, trazendo assim impactos nas esferas ambientais, econômicas e socioculturais. Impactos ambientais: contaminação das fontes para abastecimento urbano, deteriorando sua qualidade. Em alguns casos, a redução dos mananciais de águas disponíveis para abastecimento, contribuindo para a ocorrência de crises hídricas. Além disso, podem causar o assoreamento dos rios e lagos, deposição de sedimentos em leitos de rios ou fundo de lagos, o que incrementa a ocorrência de inundações. Trouxemos aí alguns exemplos de impactos ambientais das enchentes e inundações, como forma de esclarecer para os colegas o que pode na esfera ambiental, que pode trazer de risco, de impacto e, consequentemente, também econômico e sociocultural. O colega agora vai discorrer melhor nos pontos econômico e sociocultural. Partindo do pressuposto do impacto econômico, nós podemos ver que os alagamentos e inundações afetam a mobilidade nas cidades e a infraestrutura urbana e potencializam a ocorrência de doenças de veiculação hídrica e proliferação de vetores. As enxurradas podem danificar ou destruir habitações pelo tareamento de sedimentos e pedras. Toda vez que acontece um evento em que as fortes chuvas acometem determinada localidade ou região que não tenha um sistema de escoamento de água adequada, as primeiras pessoas a sofrerem, a serem impactadas, como eu falei antes, as comunidades ribeirinhas que estão morando de maneira desordenada, sem nenhuma provisão ali para que possa lhe trazer segurança. Nesse aspecto econômico, podemos entender que o grande acúmulo de água faz com que essa parte da mobilidade ela tenha um impedimento, as pessoas tenham dificuldade de se locomover e assim vai acarretando um certo prejuízo no comércio. Podemos ver que durante as enchentes no ano passado, de 2021, no mês de dezembro, no centro de Itabuna, a saber, na Cinquentenário, muitos lojistas e comerciantes de ruas que ali vendem e comercializam seus produtos e suas mercadorias, eles tiveram grandes prejuízos pelo grande acúmulo de água, que impediu que os clientes pudessem chegar até eles e comprar ou adquirir a sua mercadoria, e assim provocando um certo impacto na esfera econômica da cidade e também das pessoas. Outra situação, a gente vê a impossibilidade de alguns profissionais liberais, como taxista, mototaxista, operador de aplicativos, eles teve sua economia ali afetada por conta desse grande acúmulo de água que se deu em pontos estratégicos que está ligado à economia de Itabuna. Legal. Impactos socioculturais. As perdas sociais e culturais, tais como impedimento de residir em um determinado local por ser de risco, ou conviver com medo de mortes, acidente com lesão, perda de objetos correspondentes àquela população. Os impactos socioculturais são aqueles os quais nós não podemos mensurar de forma econômica, embora as perdas de casas e materiais e objetos até podem ser novamente reconstruídos ou comprados, mas quando ali naquela região vive uma sociedade a qual já tem raízes fincadas naquele local, é muito difícil você reconstruir com coisas materiais. Às vezes toda uma história é perdida.
Então, as questões, os impactos socioculturais, eles deveriam ser muito mais vistos e ouvidos também pelos governantes na forma de trazer para as questões, no momento de construir, seja um shopping, ou seja, até mesmo um local de habitação, como Minha Casa Minha Vida, casas populares, né, ou até um condomínio fechado de ricos, que se traga para a questão pessoas não só engenheiros, e sejam ambientais, civis, entre outros, mas que traga também para o questionamento, para a discussão, pessoas que possam ver, levantar e discutir questões socioambientais, porque senão futuramente um governante libera e é construído um shopping em determinado ponto, no futuro é discutido a viabilidade desse shopping de acordo com os impactos ambientais, assim como a gente vê o shopping ali em Itabuna, né, que também sofreu com as enchentes e com o alagamento do rio Cachoeira. Então, ou seja, ficou numa posição favorável economicamente, mas ambientalmente talvez não tenha sido o melhor ponto. As considerações finais. Colega, você quer discorrer? Considerações finais. Fica cada vez mais evidente que as ações humanas antrópicas influenciam no meio ambiente, sejam positivamente ou não. Assim também o meio influencia na sociedade e como vivem. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2018, com base em dados do último censo demográfico de 2010, mostrou que existem 27.660 áreas de risco no Brasil. O número de pessoas que vivem em áreas sujeitas a desastres naturais e suscetíveis a problemas como enchentes é de 8,2 milhões em todo o território nacional. Em Itabuna são mais de 9 mil pessoas. Soluções existem e são muitas. Construção de sistema eficiente de drenagem, desocupação de áreas de risco, criação de reservas florestais nas margens dos rios, diminuição dos índices de poluição e geração de lixo, planejamento urbano mais consciente. Podemos ver que o problema, voltado às enchentes, ela é embrionária. Quando as pessoas têm uma consciência social, uma consciência ambiental, de como acondicionar e separar os seus resíduos sólidos, certamente ela estará contribuindo para que esses impactos sejam mitigados e não venha afetar, sabe, e causar grandes problemas à população. Continua. Pronto. Mais uma vez agradecemos aos colegas e à professora pela atenção. Pedir desculpas mais uma vez, porque realmente tivemos problemas técnicos. Tentamos gravar umas 3 vezes e o notebook chegou até a desligar. Então, agradecer a compreensão aí dos colegas, da professora, e reforçar que o nosso colega Paulo contribuiu com o trabalho e, por alguma questão pessoal, a gente não sabe dizer ao certo ainda, ele não pôde apresentar, mas, volto a dizer, participou ativamente da construção de todo o trabalho. Desde já, agradecemos mais uma vez a todos e a todas. Obrigado. Obrigado aí, professora. Obrigado, colegas. Paz.